A revolução sobre rodas. A indústria automobilística no mundo. Introdução. A indústria automobilística é uma das forças motrizes por trás da transformação do mundo moderno. Desde os primeiros veículos motorizados até as inovações tecnológicas de hoje, essa indústria tem desempenhado um papel central na nossa vida cotidiana. Neste livro, vamos explorar a história da indústria automobilística, seus atores-chave, benefícios, desafios, derrotas e vitórias até os dias de hoje. Capítulo 1. Os primórdios da Revolução Automobilística. No final do século XIX, nomes como Carl Benz e Henry Ford entraram para a história como pioneiros da indústria automobilística. Eles foram os primeiros a conceber e produzir veículos motorizados em larga escala, marcando o início de uma revolução que mudaria o mundo. Capítulo 2. A Era de Ouro dos Automóveis. As primeiras décadas do século XX viram a ascensão das grandes marcas automobilísticas, como Ford, General Motors e Chrysler nos Estados Unidos, e Mercedes-Benz, BMW e Volkswagen na Europa. A produção em massa tornou os carros mais acessíveis, levando a uma explosão na popularidade e na demanda. Capítulo 3. A indústria automobilística em tempos de guerra e crise. Durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, a indústria automobilística se voltou para a produção de veículos militares. Após a Segunda Guerra Mundial, o setor se recuperou e expandiu, mas também enfrentou desafios econômicos e regulatórios. Capítulo 4. A Revolução Japonesa. A ascensão da indústria automobilística japonesa, liderada por empresas como Toyota e Honda, trouxe novos padrões de qualidade e eficiência. Os carros japoneses conquistaram mercados globais, forçando a concorrência a se adaptar e melhorar. Capítulo 5. Desafios ambientais e tecnológicos. A partir da década de 1970, a indústria automobilística enfrentou desafios crescentes relacionados à poluição do ar e ao consumo de combustível. Isso levou ao desenvolvimento de veículos mais eficientes em termos de combustível e tecnologias mais limpas, como os carros elétricos. Capítulo 6. A Era dos Carros Elétricos e Autônomos. Os avanços tecnológicos revolucionaram a indústria, com empresas como Tesla liderando o caminho na produção de carros elétricos de alto desempenho. Além disso, a busca pela automação levou ao desenvolvimento de veículos autônomos, com empresas como Waymo e Uber investindo pesadamente nessa tecnologia. Capítulo 7. Benefícios da indústria automobilística. A indústria automobilística trouxe inúmeros benefícios para a sociedade, incluindo maior mobilidade, criação de empregos, avanços tecnológicos, melhorias na logística e uma economia global mais interconectada. Capítulo 8. Desafios e derrotas. A indústria automobilística também enfrentou desafios significativos, incluindo crises econômicas, recalls de veículos, questões de segurança, desafios regulatórios e a concorrência global acirrada. Capítulo 9. Vitórias e inovações contínuas. Apesar dos desafios, a indústria automobilística continua a prosperar, com empresas inovadoras liderando o caminho em veículos autônomos, energias alternativas e conectividade. As conquistas recentes incluem carros elétricos acessíveis para o consumidor médio e avanços em direção à mobilidade sustentável. Capítulo 10. O futuro da indústria automobilística. O futuro da indústria automobilística é empolgante e desafiador. À medida que enfrentamos preocupações ambientais crescentes, a indústria está se voltando cada vez mais para soluções sustentáveis, como veículos elétricos e compartilhamento de carros. A automação também promete revolucionar a maneira como nos movemos. Capítulo 1. Os primórdios da Revolução Automobilística. O final do século XIX testemunhou a eclosão de uma das maiores inovações tecnológicas da história, o surgimento dos veículos motorizados, que iriam revolucionar o mundo de maneira inimaginável. Este capítulo explora os primórdios dessa revolução, apresentando os atores-chave e os eventos que deram origem à indústria automobilística. Carl Benz e o motor a gasolina, o nascimento do automóvel. Carl Benz, um engenheiro alemão,
é frequentemente considerado o pai do automóvel. Em 1886, ele patenteou o Benz Patent-Motorwagen, o primeiro veículo movido a gasolina do mundo. O Motorwagen era um automóvel de 3 rodas com um motor de combustão interna, uma criação verdadeiramente revolucionária. Essa invenção deu início à era dos automóveis motorizados e estabeleceu as bases para a indústria automobilística. Henry Ford e a produção em massa, democratizando o automóvel. Enquanto Carl Benz introduziu o automóvel, Henry Ford aprimorou a maneira como esses veículos eram produzidos e tornou-se acessíveis ao público em geral. Em 1908, a Ford lançou o modelo T, um carro que se tornou famoso por sua simplicidade e durabilidade. O que realmente diferenciou o modelo T foi a introdução da produção em massa. Ford desenvolveu um sistema de montagem em linha, onde os carros eram montados de maneira rápida e eficiente. Isso reduziu drasticamente os custos de produção e permitiu que mais pessoas tivessem acesso a automóveis. A evolução da tecnologia automobilística, dos motores a vapor aos motores de combustão interna. Antes dos motores a gasolina se tornarem dominantes, os veículos motorizados funcionavam com motores a vapor e elétricos. Inventores como Nicolas Joseph Cugnet e Gustave Trouvé construíram protótipos de veículos a vapor no século XIX. No entanto, esses motores tinham limitações significativas em termos de alcance e eficiência. Os motores de combustão interna, especialmente os movidos a gasolina, rapidamente se tornaram a escolha preferida devido à sua eficiência e alcance superiores. Essa mudança na tecnologia de motores impulsionou o crescimento da indústria automobilística. Os desafios iniciais: estradas e infraestrutura. Enquanto os veículos motorizados começaram a se popularizar, a infraestrutura de estradas estava muito atrás em termos de desenvolvimento. Estradas de terra precárias e falta de postos de abastecimento de combustível tornaram as viagens longas e desconfortáveis. A falta de regulamentação de tráfego também levou a desafios de segurança, com acidentes frequentes. O impacto sociocultural dos automóveis. Libertação e transformação. Os automóveis não apenas mudaram a forma como as pessoas se locomoviam, mas também transformaram a sociedade de maneiras profundas. Eles permitiram maior mobilidade e independência, especialmente para as mulheres, que agora podiam viajar mais facilmente. Além disso, os automóveis contribuíram para o desenvolvimento de subúrbios, viagens de lazer e a proliferação da cultura automobilística. O capítulo 1 revela como os pioneiros como Carl Benz e Henry Ford deram início a essa revolução que moldou o mundo moderno e pavimentou o caminho para uma indústria automobilística global em constante evolução. À medida que avançamos neste livro, exploraremos a jornada da indústria automobilística através dos desafios, vitórias e transformações que moldaram sua história até os dias de hoje. Capítulo 2 – A Era de Ouro dos Automóveis. A primeira metade do século XX marcou uma era dourada na indústria automobilística. Neste capítulo, exploraremos a ascensão das grandes marcas automobilísticas, os avanços tecnológicos significativos e como a produção em massa tornou os automóveis mais acessíveis do que nunca. Os gigantes da indústria, Ford, General Motors e Chrysler. Nos Estados Unidos, a década de 1920 testemunhou a consolidação das 3 grandes montadoras de automóveis, Ford, General Motors, GM e Chrysler. Henry Ford continuou a liderar a indústria com o modelo A, enquanto a GM, sob a liderança de Alfred P. Sloan, introduziu a ideia de marca múltipla com a Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile e outras marcas, atendendo a diferentes segmentos de mercado. A Chrysler, liderada por Walter Chrysler, também emergiu como uma competidora formidável. A linha de montagem e a produção em massa de Henry Ford. Henry Ford e sua visão da produção em massa revolucionaram a indústria. A introdução da linha de montagem móvel em 1913 permitiu uma montagem mais rápida e eficiente dos automóveis, reduzindo drasticamente os custos de produção. O icônico Ford modelo T, apelidado de carro do povo,
tornou-se acessível para milhões de americanos, elevando o automóvel de um luxo a uma necessidade. O design e a inovação técnica. Os anos 1930 e 1940 foram marcados por avanços significativos no design e na tecnologia automotiva. A introdução de carrocerias aerodinâmicas, faróis integrados e interiores mais confortáveis transformou a aparência dos carros. Além disso, melhorias técnicas, como freios hidráulicos, suspensão independente e motores mais potentes, tornaram os automóveis mais seguros e agradáveis de dirigir. O impacto da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a indústria automobilística se voltou para a produção de veículos militares e suprimentos de guerra. Isso incluiu veículos de transporte de tropas, caminhões e aviões. A experiência da guerra acelerou o desenvolvimento de tecnologias, como a transmissão automática e a tração nas 4 rodas, que mais tarde seriam aplicadas aos carros de passageiros. A era da expansão global. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria automobilística dos Estados Unidos desempenhou um papel crucial na reconstrução da Europa, fornecendo veículos e tecnologia para ajudar na recuperação. Isso também marcou o início da globalização da indústria, com fabricantes americanos estabelecendo fábricas e operações em todo o mundo. A nostalgia da era clássica. A era de ouro dos automóveis deixou um legado duradouro na cultura popular. Carros clássicos dos anos 1920, 1930 e 1940 continuam sendo ícones de design e estilo. O período é lembrado como uma época de otimismo e progresso tecnológico, moldando a forma como os automóveis são percebidos até hoje. Este capítulo destaca como a indústria automobilística se consolidou e prosperou durante as primeiras décadas do século XX, moldando o panorama industrial e cultural do mundo. A produção em massa, os avanços tecnológicos e a expansão global estabeleceram as bases para a indústria automobilística moderna, que continuaria a evoluir nas décadas seguintes. Capítulo 3. A indústria automobilística em tempos de guerra e crise. A primeira metade do século XX foi uma época de desafios sem precedentes para a indústria automobilística. Neste capítulo, exploraremos como a indústria respondeu às 2 guerras mundiais e às crises econômicas, adaptando-se às condições adversas e emergindo ainda mais resiliente. A Primeira Guerra Mundial, mobilização e adaptação. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, a indústria automobilística, que ainda era relativamente jovem, foi chamada para apoiar os esforços de guerra. Montadoras dos Estados Unidos e da Europa direcionaram sua produção para veículos militares, como caminhões, ambulâncias e carros de combate. Esse envolvimento reforçou a importância dos veículos motorizados no campo de batalha e acelerou o desenvolvimento de tecnologias automotivas. A crise econômica de 1929 e a Grande Depressão. A crise econômica de 1929, conhecida como a Grande Depressão, teve um impacto devastador na indústria automobilística. As vendas despencaram, levando a demissões em massa e ao fechamento de muitas montadoras menores. No entanto, algumas empresas sobreviveram graças à sua capacidade de inovação e adaptação. A Ford, por exemplo, introduziu o modelo B, uma versão aprimorada do modelo A, para atrair compradores durante a crise. A Segunda Guerra Mundial. Produção de guerra e racionamento. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, mais uma vez convocou a indústria automobilística a produzir veículos militares e suprimentos de guerra. As fábricas foram reconfiguradas para a produção de jipes, tanques, aviões e outros equipamentos militares. O racionamento de materiais e combustível afetou drasticamente a produção de carros de passageiros, forçando as montadoras a se concentrarem em apoiar a guerra. O pós-guerra e a reconstrução. Após o término da Segunda Guerra Mundial, a indústria automobilística enfrentou um desafio monumental: voltar à produção de carros de passageiros e atender a demanda reprimida. A infraestrutura destruída na Europa e no Japão exigiu esforços de reconstrução significativos. No entanto,
O Plano Marshall dos Estados Unidos desempenhou um papel crucial na recuperação da indústria automobilística internacional, fornecendo financiamento e assistência técnica. A era do pós-guerra e a prosperidade dos anos 1950. A década de 1950 testemunhou o ressurgimento da indústria automobilística e uma era de prosperidade nos Estados Unidos. As montadoras introduziram designs inovadores, como as famosas barbatanas dos carros dos anos 1950. A sociedade americana abraçou a cultura automobilística, com estradas interestaduais, drive-ins e viagens de férias de carro se tornando populares. Desafios regulatórios e de segurança. Enquanto a indústria prosperava, surgiram preocupações sobre a segurança e o impacto ambiental dos automóveis. Os anos 1960 e 1970 viram a introdução de regulamentações de segurança, como cintos de segurança e airbags, bem como regulamentações de emissões para controlar a poluição do ar. Essas regulamentações impuseram desafios adicionais à indústria. Este capítulo ilustra como a indústria automobilística enfrentou os desafios de duas guerras mundiais, crises econômicas e mudanças regulatórias. Ao fazê-lo, a indústria se reinventou e se adaptou, preparando-se para as décadas subsequentes, que trariam novos desafios e oportunidades. Capítulo 4 – A Revolução Japonesa. A ascensão da indústria automobilística japonesa na segunda metade do século XX é uma história de determinação, inovação e qualidade. Neste capítulo, exploraremos como empresas como Toyota, Honda e Nissan conquistaram o mercado global e redefiniram os padrões de qualidade e eficiência na indústria automobilística. A reconstrução pós-guerra e o início da indústria automobilística japonesa. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava em ruínas, mas havia uma forte vontade de se reconstruir e se industrializar. As primeiras montadoras japonesas, como a Toyota e a Nissan, começaram a produzir carros de baixo custo e eficientes para atender às necessidades de uma população que ansiava por mobilidade. O sistema Toyota de produção, eficiência e qualidade. A Toyota introduziu o revolucionário sistema Toyota de produção, conhecido como Dashin-Time, JIT. Esse sistema enfatizava a eliminação de desperdícios, a produção sob demanda e a melhoria contínua. O JIT permitiu que a Toyota produzisse carros de alta qualidade a custos mais baixos do que seus concorrentes. A conquista do mercado global. Na década de 1970, as montadoras japonesas começaram a expandir suas operações internacionalmente. Carros japoneses, como o Toyota Corolla e o Honda Civic, eram conhecidos por sua confiabilidade, eficiência de combustível e baixos custos de manutenção. Essas qualidades conquistaram a confiança dos consumidores em todo o mundo, levando a um crescimento significativo nas exportações. Inovação e diversificação de produtos. As montadoras japonesas continuaram a inovar e diversificar sua linha de produtos. A Toyota lançou o Prius, um dos primeiros carros híbridos de produção em massa, que revolucionou a indústria ao introduzir a tecnologia de propulsão elétrica. Honda introduziu motores de alta potência e confiabilidade, enquanto a Nissan inovou com o lançamento do Nissan Leaf, um dos primeiros carros elétricos acessíveis. Qualidade japonesa e competição global. A ênfase na qualidade e na satisfação do cliente ajudou as montadoras japonesas a competir globalmente. Elas desafiaram as montadoras americanas e europeias a melhorar a qualidade de seus produtos e adotar práticas de produção mais eficientes. A cultura de qualidade total. A cultura de qualidade total, promovida pelas montadoras japonesas, enfatiza o envolvimento de todos os funcionários na busca pela qualidade e pela melhoria contínua. Essa abordagem não apenas levou a produtos de alta qualidade, mas também a uma cultura empresarial que valoriza a inovação e a excelência. Este capítulo destaca a jornada impressionante das montadoras japonesas, que passaram de operações locais em um Japão pós-guerra devastado para líderes globais da indústria automobilística. Sua abordagem inovadora de produção,
foco na qualidade e determinação em melhorar continuamente transformaram a indústria e estabeleceram um padrão de excelência que perdura até os dias de hoje. Capítulo 5. Desafios ambientais e tecnológicos. A partir das décadas de 1970 e 1980, a indústria automobilística começou a enfrentar uma série de desafios relacionados ao meio ambiente e à tecnologia. Neste capítulo, exploraremos como a pressão por redução de emissões de poluentes e o aumento da eficiência energética impulsionaram a indústria a desenvolver tecnologias mais limpas e veículos mais eficientes. Emissões de poluentes e regulamentações ambientais. Nos anos 1970, a preocupação com a poluição do ar e os efeitos nocivos dos gases de escape dos veículos levaram a regulamentações mais rígidas em muitos países. Os fabricantes de automóveis tiveram que enfrentar o desafio de reduzir as emissões de poluentes, em particular óxidos de nitrogênio, NOx, e hidrocarbonetos, HC, bem como monóxido de carbono, CO. Isso levou ao desenvolvimento de sistemas de controle de emissões, como conversores catalíticos. A crise do petróleo e a busca por eficiência energética. A crise do petróleo de 1973 e a subsequente crise de 1979 aumentaram os preços dos combustíveis e destacaram a vulnerabilidade das economias dependentes do petróleo. Isso acelerou a busca por veículos mais eficientes em termos de consumo de combustível. Montadoras investiram em pesquisa e desenvolvimento para melhorar a eficiência dos motores, aerodinâmica e redução de peso. Inovações tecnológicas para eficiência energética. Durante os anos 1980 e 1990, houve uma explosão de inovações tecnológicas na indústria automobilística. A introdução de motores de injeção de combustível, transmissões mais eficientes, sistemas de controle de cruzeiro e pneus de baixa resistência ao rolamento ajudaram a melhorar a eficiência dos veículos. Além disso, os avanços na computação permitiram o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento de motor mais precisos. Os carros híbridos e a revolução elétrica. O final do século XX viu o surgimento dos carros híbridos, como o Toyota Prius, que combinavam motores a combustão interna com motores elétricos. Isso representou um grande avanço em direção à redução das emissões de gases de efeito estufa e à economia de combustível. Posteriormente, surgiram os carros elétricos, como o Tesla Roadster, que não emitiam poluentes no escapamento e eram alimentados por baterias. Desafios e barreiras à adoção de veículos elétricos. Apesar dos benefícios ambientais dos veículos elétricos, eles enfrentaram desafios, como a autonomia limitada das baterias e a falta de infraestrutura de recarga. Além disso, a resistência da indústria de petróleo e a relutância dos consumidores em abandonar os carros a gasolina atrasaram a adoção em larga escala. Legislações e metas ambientais globais. A pressão para reduzir as emissões de gases de efeito estufa levou a acordos internacionais, como o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, que estabeleceram metas ambiciosas para a redução das emissões. Isso incentivou as montadoras a investir em tecnologias mais limpas, como veículos elétricos e células de combustível de hidrogênio. Este capítulo destaca a evolução da indústria automobilística à medida que enfrentou os desafios ambientais e tecnológicos. A busca por veículos mais limpos e eficientes moldou a indústria e impulsionou a inovação, resultando na proliferação de carros elétricos e tecnologias de baixas emissões que estão moldando o futuro da mobilidade sustentável. Capítulo 6. A era dos carros elétricos e autônomos. A indústria automobilística entrou em uma era de mudanças significativas nas últimas décadas, com a ascensão dos carros elétricos e autônomos. Neste capítulo, exploraremos em profundidade as transformações tecnológicas e culturais que estão moldando a indústria automobilística no século XXI. A revolução dos carros elétricos. No início dos anos 2000, os carros elétricos ressurgiram com força total. Empresas como Tesla, Nissan e Chevrolet começaram a produzir carros elétricos acessíveis e com autonomia melhorada. O Tesla Roadster, lançado em 2008,
foi um divisor de águas, demonstrando que os carros elétricos podiam ser poderosos e desejáveis. Benefícios dos carros elétricos. Os carros elétricos oferecem uma série de benefícios, incluindo emissões zero de poluentes locais, menor dependência de combustíveis fósseis, custos operacionais mais baixos e um desempenho excepcional. A transição para veículos elétricos é vista como uma maneira de combater as mudanças climáticas e melhorar a qualidade do ar nas cidades. Desafios dos carros elétricos. Apesar de seus benefícios, os carros elétricos enfrentam desafios, como a autonomia limitada das baterias, a infraestrutura de recarga em desenvolvimento e o custo inicial mais alto. No entanto, o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento está ajudando a superar esses obstáculos. A evolução da condução autônoma. Outra grande mudança na indústria é a busca pela condução autônoma. Empresas como Waymo, Uber e Tesla estão desenvolvendo sistemas avançados de assistência ao motorista e veículos autônomos. A condução autônoma promete aumentar a segurança nas estradas, reduzir congestionamentos e oferecer maior mobilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Desafios da condução autônoma. Apesar de seu potencial, a condução autônoma enfrenta uma série de desafios, incluindo questões de segurança, regulamentação complexa e desafios éticos, como a tomada de decisões em situações de acidente. A tecnologia ainda está em desenvolvimento e testes extensivos são necessários para garantir sua confiabilidade. A economia compartilhada e a mobilidade como serviço, MaaS. A economia compartilhada, exemplificada por empresas como Uber e Lyft, está alterando a forma como as pessoas utilizam os carros. A ideia de propriedade de veículos está sendo desafiada à medida que mais pessoas recorrem a serviços de compartilhamento de carros e aplicativos de mobilidade. A sustentabilidade e o futuro da indústria. A indústria automobilística está cada vez mais focada na sustentabilidade, com a busca por materiais mais leves e eficiência energética. A eletrificação e a condução autônoma têm o potencial de transformar não apenas a maneira como nos movemos, mas também como interagimos com as cidades e o meio ambiente. Este capítulo destaca como os carros elétricos e autônomos estão remodelando a indústria automobilística, abrindo caminho para uma mobilidade mais limpa, eficiente e conectada. À medida que avançamos para o futuro, essas tecnologias continuarão a evoluir e desempenhar um papel fundamental na forma como nos deslocamos e vivemos nossas vidas. Capítulo 7. Benefícios da indústria automobilística. A indústria automobilística tem desempenhado um papel fundamental na transformação da sociedade moderna e na melhoria da qualidade de vida. Neste capítulo, exploraremos profundamente os benefícios que essa indústria trouxe para a humanidade, abrangendo aspectos econômicos, sociais e tecnológicos. Mobilidade e conveniência. Um dos benefícios mais evidentes da indústria automobilística é a mobilidade que oferece. Os carros proporcionam às pessoas a capacidade de se deslocar de forma rápida e conveniente, o que é essencial para o trabalho, a educação, a saúde e o lazer. Eles expandiram as fronteiras de onde as pessoas podem viver e trabalhar. Criação de empregos e estímulo econômico. A indústria automobilística é uma das maiores empregadoras do mundo. Ela não apenas oferece empregos diretos em montadoras, mas também sustenta uma vasta cadeia de fornecimento que inclui fabricantes de peças, concessionárias, serviços de reparo e muito mais. Além disso, os carros geram demanda por combustíveis, seguros, estradas e infraestrutura, impulsionando a economia global. Avanços tecnológicos. A busca por melhorias na eficiência dos motores, segurança e conforto dos veículos levou a uma série de avanços tecnológicos. Os sistemas de freio antibloqueio, abraços, airbags, controle de estabilidade e assistência de direção são apenas alguns exemplos de tecnologias que tornaram os carros mais seguros. Além disso, a indústria automobilística também desempenhou um papel importante no desenvolvimento de tecnologias de comunicação, como o GPS e sistemas de entretenimento a bordo. Logística e comércio global.
Os automóveis desempenham um papel crucial na logística e no comércio global. Eles são responsáveis pelo transporte de mercadorias, permitindo o abastecimento eficiente de mercados em todo o mundo. Além disso, a indústria automobilística impulsionou o desenvolvimento de sistemas de transporte e infraestrutura, incluindo rodovias, portos e ferrovias. Conectividade e conforto. Os avanços na conectividade e no conforto dos veículos melhoraram significativamente a experiência de direção. Carros modernos estão equipados com sistemas de entretenimento, conectividade Bluetooth, assistência de estacionamento e controle de cruzeiro adaptativo, tornando as viagens mais agradáveis e seguras. Cultura e estilo de vida. A indústria automobilística também desempenhou um papel na cultura e no estilo de vida. Os carros se tornaram ícones de status, liberdade e mobilidade. Além disso, a cultura automobilística inclui eventos como corridas de automóveis, exposições de carros clássicos e clubes de entusiastas, que celebram a paixão pelos automóveis. Inovações em sustentabilidade. Nos últimos anos, a indústria automobilística tem se esforçado para tornar seus produtos e operações mais sustentáveis. Isso inclui a produção de carros elétricos, a redução de emissões de CO2, o uso de materiais recicláveis e a promoção da mobilidade compartilhada, contribuindo para um futuro mais sustentável. Este capítulo destaca os benefícios profundos e diversificados que a indústria automobilística trouxe para a sociedade. Desde a mobilidade até a economia, a cultura e a tecnologia, os automóveis desempenharam um papel essencial na nossa vida cotidiana e na evolução da civilização moderna. Capítulo 8. Desafios e adaptações na indústria automobilística. A indústria automobilística enfrenta uma série de desafios significativos no século XXI, que exigem adaptações fundamentais. Neste capítulo, exploraremos esses desafios, desde as mudanças na demanda do consumidor até as pressões regulatórias, e como a indústria está se adaptando para enfrentá-los. Mudanças nas preferências do consumidor. As preferências dos consumidores estão mudando, com uma crescente demanda por carros elétricos, veículos autônomos e opções de compartilhamento de carros. A geração mais jovem tem uma perspectiva diferente sobre a propriedade de veículos, valorizando a conveniência e a sustentabilidade. Regulamentações ambientais e emissões. As regulamentações ambientais estão se tornando mais rigorosas em todo o mundo, com metas de redução de emissões de carbono e restrições à poluição do ar. As montadoras precisam investir em tecnologias de baixas emissões e eletrificação para cumprir essas regulamentações. Condução autônoma e responsabilidade legal. A adoção da condução autônoma levanta questões complexas de responsabilidade legal em caso de acidentes. A definição de responsabilidade entre motoristas, fabricantes de veículos e empresas de tecnologia é um desafio que precisa ser enfrentado. Cibersegurança e privacidade de dados. Com a crescente conectividade dos veículos, a cibersegurança se tornou uma preocupação crítica. Os carros estão se tornando alvos para ataques cibernéticos, o que exige investimentos significativos em medidas de segurança. Além disso, a coleta de dados dos veículos levanta questões sobre a privacidade dos motoristas. Competição global e novos entrantes. A indústria automobilística está enfrentando uma competição crescente de empresas de tecnologia, como Tesla, Apple e Google, que estão entrando no mercado de veículos elétricos e autônomos. Esses novos entrantes estão desafiando as montadoras tradicionais e impulsionando a inovação. Mobilidade urbana e planejamento urbano. O crescimento das cidades e os desafios de congestionamento estão levando a uma mudança no foco da mobilidade individual para soluções de mobilidade urbana mais abrangentes, como transporte público, compartilhamento de carros e bicicletas. Isso exige que a indústria automobilística colabore com governos e empresas de tecnologia para criar cidades mais sustentáveis e acessíveis. Economia de custos e eficiência de produção. A pressão para reduzir custos e melhorar a eficiência de produção é constante na indústria.
Isso inclui a adoção de processos de fabricação mais eficientes, a otimização da cadeia de suprimentos e a busca por materiais mais leves e econômicos. Adaptação à eletrificação e mobilidade autônoma. As montadoras estão fazendo investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento para se adaptar à eletrificação e à mobilidade autônoma. Isso envolve a criação de novos modelos de negócios, parcerias com empresas de tecnologia e aquisição de startups que desenvolvem tecnologias relacionadas. Este capítulo destaca os desafios prementes que a indústria automobilística enfrenta e como esses desafios estão moldando a forma como os fabricantes de automóveis operam e inovam. A capacidade de se adaptar e abraçar mudanças é essencial para o sucesso contínuo da indústria. Capítulo 9. O futuro da indústria automobilística. O futuro da indústria automobilística está repleto de oportunidades e incertezas, à medida que as montadoras buscam se adaptar às mudanças tecnológicas, regulatórias e de mercado. Neste capítulo, exploraremos as tendências e os cenários possíveis que moldarão a indústria nos próximos anos. Eletrificação total e redução de emissões. Uma das tendências mais evidentes é a eletrificação contínua da indústria. Carros elétricos devem se tornar cada vez mais comuns, à medida que as montadoras investem em tecnologias de bateria mais avançadas e infraestrutura de recarga expandida. Isso ajudará a reduzir as emissões de carbono e a dependência de combustíveis fósseis. Mobilidade autônoma e condução compartilhada. A condução autônoma também desempenhará um papel importante no futuro. Os veículos autônomos têm o potencial de aumentar a segurança nas estradas e revolucionar a mobilidade para pessoas com mobilidade limitada. Além disso, a mobilidade como serviço, MaaS, continuará a crescer, oferecendo alternativas mais acessíveis e eficientes à propriedade de veículos. Tecnologias de conectividade e IoT. Os carros continuarão a se tornar mais conectados, com sistemas avançados de infotainment, comunicação veículo-veículo, V2V, e comunicação veículo-infraestrutura, V2I. A Internet das Coisas, IoT, desempenhará um papel crucial na criação de uma experiência de condução mais inteligente e segura. Sustentabilidade e responsabilidade social. A indústria automobilística continuará a focar na sustentabilidade, com a produção de veículos mais eficientes e materiais mais ecológicos. Além disso, as montadoras reconhecem a importância da responsabilidade social e estão investindo em práticas éticas de negócios e redução da pegada de carbono. Desafios regulatórios e legais. As regulamentações ambientais continuarão a se tornar mais rigorosas em muitas partes do mundo. Além disso, as questões legais em torno da condução autônoma, privacidade de dados e responsabilidade em caso de acidente precisam ser abordadas de maneira abrangente e transparente. Competição e colaboração. A competição na indústria automobilística está se intensificando, com empresas tradicionais, startups de tecnologia e novos entrantes competindo por participação de mercado. Colaborações estratégicas e parcerias podem ser essenciais para o sucesso na era da mobilidade avançada. Mudanças culturais e comportamentais. As mudanças culturais, como a crescente consciência ambiental e a busca por formas alternativas de mobilidade, estão moldando as escolhas dos consumidores. As montadoras precisam estar atentas a essas mudanças e adaptar suas estratégias de produtos e marketing de acordo. O desafio da inovação contínua. A inovação contínua será fundamental para o sucesso das montadoras. Isso inclui o desenvolvimento de novos modelos de negócios, como serviços de assinatura de veículos, aprimoramento da segurança dos veículos autônomos e a criação de experiências de condução mais personalizadas. Este capítulo destaca a complexidade e a empolgação que cercam o futuro da indústria automobilística. À medida que a tecnologia avança e as demandas dos consumidores evoluem, as montadoras enfrentam a necessidade de se adaptar rapidamente para prosperar em um cenário em constante mudança. O futuro da indústria automobilística será moldado por sua capacidade de inovar, colaborar e se ajustar às necessidades em evolução da sociedade.
Capítulo 10. O impacto social e ambiental da indústria automobilística. A indústria automobilística, ao longo de sua história, teve um impacto profundo na sociedade e no meio ambiente. Neste capítulo, vamos explorar em detalhes esse impacto, tanto positivo quanto negativo, e como a indústria está respondendo aos desafios sociais e ambientais. Benefícios sociais da mobilidade. A mobilidade proporcionada pelos automóveis transformou a sociedade de várias maneiras positivas. Ela permitiu o acesso a oportunidades econômicas, melhorou o acesso a serviços de saúde e educação, proporcionou maior liberdade e autonomia e conectou comunidades distantes. Desafios de mobilidade urbana. No entanto, a crescente urbanização e o aumento da população nas cidades têm levado a problemas de mobilidade, como congestionamentos de tráfego, poluição do ar e falta de espaço para estacionamento. As montadoras e as autoridades estão buscando soluções para esses desafios, incluindo o desenvolvimento de veículos mais eficientes e alternativas de transporte público. Impacto ambiental e emissões de gases de efeito estufa. A indústria automobilística é responsável por uma parcela significativa das emissões globais de gases de efeito estufa. A queima de combustíveis fósseis em motores a combustão interna contribui para o aquecimento global. A eletrificação dos veículos e a busca por fontes de energia renovável são estratégias para reduzir esse impacto. Melhorias na eficiência e tecnologia verde. A busca por veículos mais eficientes e sustentáveis tem levado a avanços tecnológicos, como carros elétricos, híbridos e tecnologias de propulsão limpa. Além disso, as montadoras estão investindo em processos de produção mais eficientes e materiais mais sustentáveis. Mudanças culturais e comportamentais. A indústria automobilística também tem um papel na mudança cultural e comportamental. O compartilhamento de carros, o uso de bicicletas e o transporte público estão ganhando aceitação em muitas áreas urbanas, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável. Empregos e impacto econômico. A indústria automobilística é uma importante fonte de empregos e contribui para a economia global. A transição para veículos elétricos e autônomos está criando novas oportunidades de emprego em setores como tecnologia, engenharia e mobilidade. Desafios sociais e éticos da condução autônoma. A introdução de veículos autônomos levanta questões éticas e sociais complexas. Isso inclui dilemas sobre responsabilidade em acidentes, impacto no emprego de motoristas e o equilíbrio entre a conveniência e a privacidade dos dados dos passageiros. Responsabilidade e sustentabilidade corporativa. As montadoras estão cada vez mais focadas na responsabilidade social e sustentabilidade corporativa. Elas estão adotando práticas comerciais éticas, reduzindo a pegada de carbono de suas operações e apoiando iniciativas de responsabilidade social em comunidades locais. Este capítulo destaca o impacto social e ambiental da indústria automobilística e como ela está respondendo aos desafios para melhorar sua sustentabilidade e contribuição positiva para a sociedade. A busca por soluções para os desafios ambientais e sociais continuará a moldar o futuro da indústria automobilística e sua relação com o mundo que a cerca. Resumo analítico. O livro sobre a indústria automobilística oferece uma visão abrangente e densa desse setor crucial que moldou a sociedade moderna. Desde suas origens até os desafios e oportunidades enfrentados no século XXI, a obra explora temas como a revolução industrial, o surgimento de gigantes automobilísticos, inovações tecnológicas, desafios ambientais, impacto social e muito mais. Ao longo dos capítulos, o livro destaca como a indústria automobilística foi um motor de transformação social e econômica, proporcionando mobilidade, empregos e avanços tecnológicos. No entanto, também examina os desafios que a indústria enfrenta, como a necessidade de reduzir emissões, adotar tecnologias sustentáveis e repensar a mobilidade urbana. Referências bibliográficas adicionais. Para enriquecer ainda mais o livro, é possível incluir uma variedade de referências bibliográficas que fornecem uma perspectiva mais ampla sobre o tema. Aqui estão algumas sugestões.
The Car That Changed the World, The Ford Model T por Bruce M. C. Calley. Este livro oferece uma análise detalhada do impacto do Ford Model T na indústria automobilística e na sociedade como um todo. The Innovators, How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution por Walter Isaacson. Embora não seja exclusivamente sobre a indústria automobilística, este livro explora a inovação tecnológica e pode fornecer insights sobre como a tecnologia está moldando a indústria automobilística moderna. The Economy, Detroit and the Crisis of American Capitalism por David Oberston. Este livro investiga os desafios enfrentados pela indústria automobilística nos Estados Unidos e seu impacto na economia do país. Autonomy, The Quest to Build the Driverless Car, and How It Will Reshape Our World por Lawrence D. Barnes e Christopher Shugan, oferece uma visão profunda do desenvolvimento e das implicações da condução autônoma na indústria e na sociedade. Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things, por William M. C. Donoghue e Michael Braugarta, um livro que aborda princípios de design sustentável que podem ser aplicados à indústria automobilística. The Mobility Revolution, Zero Emissões, Zero Acidentes, Zero Ownership, por Lucas Neckermann, explora as mudanças em direção a uma mobilidade mais sustentável e as implicações para a indústria automobilística. The End of Driving, Transportation Systems and Public Policy Planning for Autonomous Vehicles, por Bernd Gruz e John Niles, oferece uma visão profunda das implicações da condução autônoma na política pública e no planejamento urbano. Essas referências adicionais podem ajudar a enriquecer o livro, fornecendo uma base sólida de conhecimento e perspectivas diversas sobre a indústria automobilística e suas implicações para a sociedade e o meio ambiente. Você é muito bem-vindo! Se você tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência no futuro, não hesite em entrar em contato. Boa sorte com o seu livro sobre a indústria automobilística, e que ele seja um grande sucesso!